Fala moçadinha, tudo bacana? Aqui quem fala é o professor Miguel Guerra, fazendo análise das questões de solos. Quanto a esse conteúdo, eu percebi que nós não temos tantas questões assim no Enem, e a maior parte dos exercícios são sobre processos erosivos. Então, é um conteúdo muito repetitivo e nós não vamos perder muito tempo fazendo análise dele aqui. Vamos fazer análise da questão de número um. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação dos solos. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos mais importantes fatores de pedogênese. Aluno, o que é pedogênese? Processo de formação dos solos. Nós aprendemos em aula que todos os solos são formados a partir da ação do intemperismo sobre as rochas. Então, a primeira informação é pedogênese. E eu vou olhar para o que vai ser decomposto para gerar o solo, que são as rochas. Perceba que o tamanho ou a presença das rochas varia em relação à tundra e à floresta tropical. A ideia que ele está passando para cá é que nas áreas tropicais, os solos foram bem mais alterados e são muito mais desenvolvidos e profundos do que nas regiões polares. Isso acontece por causa da temperatura e principalmente da precipitação. Nas regiões próximas à linha do Equador, o índice de chuvas é muito maior do que nas regiões polares. Isso acaba contribuindo para que a água infiltre mais, causando o intemperismo da rocha e a sua desagregação, sua decomposição, acaba proporcionando maior profundidade do solo nessas áreas. É notável que nas áreas de deserto, os solos são bem mais rasos pelo menor índice de precipitação. Nas regiões desérticas, o principal intemperismo é o eólico e não o intemperismo pluvial. Nesse caso aí, o intemperismo físico supera o intemperismo químico, que é mais comum aqui na nossa região, região próxima à linha do Equador. E nas áreas polares, por sua vez, o frio, munido do ar seco e menor índice de precipitação, também contribui para o intemperismo ser físico que químico nessa região. Por isso, solo mais raso, enquanto aqui, solo mais profundo. Feita a análise do gráfico, vamos à pergunta principal. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos mais importantes fatores de pedogênese, pois nas regiões tropicais ocorre menor pluviosidade. Falso. O próprio gráfico já mostra aqui a linha de chuva bem mais intensa do que outras áreas. B. Tropical, a profundidade do solo é menor. Falso. Tu percebe aqui, por esse meu desenho, a profundidade do solo maior. C. Latitude em torno de 30 graus. Seria as latitudes ali um pouco mais distante dos trópicos, aonde eu tenho aqui marcado então como deserto e semideserto. Nessas áreas não há maior umidade, há menor. D. Clima temperado. Clima temperado seria aqui onde eu estou fazendo o X. Nessas áreas, alta pluviosidade, já é falso, alta pluviosidade é na linha do Equador. Gabarito letra E. As áreas de menor latitude, ou seja, próxima a 0 grau, próxima à linha do Equador, ocorrem mais chuvas e assim os solos são mais profundos, corroborando com a análise do nosso gráfico. Então, questão fechada. Vamos à questão de número 2. Questão de número 2. Ao ler o texto, aluno, você acaba percebendo que o assunto é erosão do solo. Conceito de erosão? Processo de perda de solo. Seria o intemperismo munido do transporte, ou seja, a remoção dos sedimentos de uma área. Feita então essa concepção do que vem a ser erosão, o texto também vem falando da importância de se estudar a erosão, até no momento de você tentar preservar a área, conservar o solo e evitar uma série de impactos e problemas ambientais que a erosão vai causar em um determinado espaço. Depois de ter feito a análise do texto, vem a pergunta: a preservação do solo, principalmente em áreas de encosta. O que é uma área de encosta? Beira de um barranco, declividade, área de vertente, você tem vários nomes para essa região. As encostas, então, estão presentes e são áreas suscetíveis à erosão. Eu pretendo preservar o solo. Ele diz: pode ser uma solução para evitar catástrofes, em função do fluxo hídrico. O escoamento da água nessas áreas é muito intenso, por isso mesmo, tomar medidas que tenham ali a finalidade de evitar erosão é importante para conservar o solo. No momento, então, ele fala prática humana que segue caminho contrário a essa solução, ou seja, o que
nós estamos fazendo que piora a conservação do solo? Não pode ser a letra A, drenagem, que está associado à questão do escoamento da água, criar um sistema de escoamento mais eficiente para reduzir a erosão. Uma forma de você proporcionar drenagem é tornando o solo permeável, é você criando sistemas de captação da água da chuva. Então, letra A é uma prática que vai beneficiar, reduzindo o impacto. Letra B é descartado. Pousio é uma técnica agrícola onde você coloca o solo para repousar com a intenção dele recuperar nutrientes após o seu uso prolongado. C. Terraceamento. Muito comum na agricultura de jardinagem é a ação de você modificar o solo no sentido de criar terraços. A agricultura de jardinagem trabalha com isso. Essa tática é utilizada em áreas de encosta para reduzir o escoamento da água, fazendo com que a água permaneça mais tempo no sistema, facilitando a infiltração e reduzindo o escoamento. A aração do solo é o processo de revolver o solo quando ele está compactado, no sentido para ajudar a torná-lo mais poroso, mais permeável e a fixar raízes. O gabarito é letra E. A prática que é contrária à conservação do solo e acaba colocando as encostas em risco, submetendo elas à erosão, é o desmatamento, que torna o solo impermeável, que facilita o escoamento, aumentando a erosão. Então, questão fácil. Seguindo agora para a questão de número 3. A questão de número 3 fala sobre processos erosivos e vem falando também sobre a produção agrícola de São Paulo. O estado de São Paulo é o principal produtor de laranja e também o principal produtor de cana-de-açúcar. É um estado onde se pratica com frequência monocultura e essa monocultura é mecanizada. Então você vê vastas lavouras praticando ali o agronegócio e que vem sofrendo com processos erosivos. O próprio enunciado já diz que, assim como São Paulo, todo o território brasileiro acaba sofrendo com a aceleração da erosão proporcionada pela água. No finalzinho aqui, ele vem afirmando, sendo que a perda de solos por esse tipo de erosão é caracterizada. Então a pergunta basicamente é: sobre a erosão proporcionada pela água da chuva, esta se caracteriza-se por ser, letra A, mais intensa em solos onde se utiliza a técnica de associação de culturas? Aqui é falso. A associação de culturas é uma técnica de conservação do solo, onde no mesmo espaço se procura plantar uma espécie arbórea e uma espécie herbácea. A presença de plantas de grande porte ao lado de espécies pequenas, herbáceas de cultivo temporário, pode contribuir para a formação de sistemas agroflorestais, onde a planta protege o solo da luz, protege o solo do vento, do escoamento, além de proporcionar folhas que vão gerar ali mais nutrientes para o solo a partir da sua decomposição, e raízes que fixam o solo e tornam ele poroso, facilitando a infiltração. Então, a união de mais uma espécie, um sistema de policultura, sempre vai ser melhor do que monoculturas. Na alternativa B, eu já vou descartando por causa do finalzinho aqui. O terraceamento é uma técnica de conservação do solo que nós vimos na questão anterior que reduz a erosão. Então, se reduz a erosão, é nas áreas de terraceamento que ela será menos intensa, e não nas áreas onde se segue o alinhamento do relevo nas linhas de maior inclinação. Então, falso aqui. Letra C. Ao afirmar que o processo de erosão é mais intenso nas áreas onde os cultivos são temporários, eu estou falando uma verdade, porque cultivo temporário é produção herbácea. Milho, cana, produção de soja, são os sistemas agrícolas vinculados ao agronegócio e às monoculturas, onde você acaba expondo demais o solo por causa de uma só espécie, e na hora de colher, tu remove tudo e o solo está mais ainda exposto ao sol e à chuva, passando até pelo processo de compactação, de acidificação, de perda de nutrientes. Então, esses cultivos temporários é que vem dando problema. Por isso que é mais intenso nessas áreas do que nas áreas de mata preservada, ou onde a mata é preservada, que você tem ali a presença de vegetação de grande porte fixando o solo. Então, gabarito letra C. Na letra D, o erro é afirmar que ela é menos intensa aonde as áreas são expostas. E na letra E, o erro é dizer que ela é mais intensa em solo exposto a chuvas bem distribuídas.
Se você tem aí chuvas bem distribuídas, você já sabe a quantidade de água, você tem ali uma redução do impacto. Aquelas áreas onde nós temos chuvas intensas em um determinado período que vem apresentando o problema. Questão 4. Os solos tropicais são naturalmente ácidos. Por que esses solos são ácidos? Um exemplo aqui é o solo comum na região amazônica, chamado de latossolo. Ao analisar o solo da região onde eu vivo, eu percebo que ele tem a presença de muito ferro e também tem a presença de alumínio. Ao mesmo tempo, nosso solo também apresentava sais minerais, como sódio, iodo, você tinha a presença de potássio, a presença de fósforo e uma série de outros sais minerais. A densidade desses materiais não é a mesma. Como na nossa região as chuvas são intensas, é comum que haja o processo de lixiviação, que é a lavagem do solo. A água da chuva, quando escoa ou quando infiltra, que pode ser a lixiviação vertical, quando ela escoa é horizontal, nós temos a remoção dos nutrientes que tu já estudou. A remoção dos nutrientes, gente, nada mais é do que a remoção dos sais minerais, dos materiais mais leves. Então tu perde iodo, tu perde fósforo, tu perde sódio, tu perde potássio, perde cálcio, mas o que que tu não perde? O alumínio. Tu não perde o alumínio, tu não perde o ferro, porque esses dois são mais densos e são mais abundantes. Sobrando eles e concentrando eles no ambiente, o solo se torna tóxico, rico em ferro, podendo levar à laterização, que é o endurecimento do solo, a formação de uma crosta ali que vai atrapalhar a agricultura, e o alumínio em excesso torna o solo ácido, o que dificulta também a agricultura e torna a cara, porque para corrigir o pH do solo, você vai precisar adicionar calcário, que é o processo de calagem do solo, por isso o gabarito é letra C. Inclusive, né, olha só que besteira da questão. Na legenda, ele já vem falando de calagem, que é a adição de calcário no solo. Então, a própria questão já está te dando a resposta. Questão 5. Ao analisar a imagem da questão 5, nós evidenciamos aqui uma vossoroca. Uma vossoroca consiste em uma cratera criada pelo escoamento da água da chuva. No texto base, então, ele diz: suporte, ele afirma. Ameaça real à segurança de mais de 500 pessoas, de 120 casas de Planaltina, de Goiás. A vossoroca que levou à decretação de situação de emergência no município pelo Ministério da Integração Nacional foi vistoriada pelo Procurador-Geral de Justiça de Goiás e por várias autoridades de 3 esferas do governo. Durante a vistoria da erosão, que já mede quase 3 quilômetros de extensão, foi confirmada a liberação de recursos visando paralisar o processo degradante. O fenômeno noticiado na área urbana de Planaltina tem a sua origem. Qual é a origem de uma vossoroca? Primeiro, uso irregular do solo. E onde eu noto isso na questão? 120 casas morando no espaço. O solo fragilizado, exposto pelo desmatamento, impermeável a partir da ocupação urbana, acabou levando à sua aceleração da degradação, aceleração do escoamento e remoção dos materiais. Com isso, letra A, fraca cobertura vegetal. Causa vossoroca? Sim. Pela composição do solo? Sim. Mas não é natural. A vossoroca foi acelerada pela ocupação que está dizendo ali no texto. Letra B. Relação entre declive do terreno, força erosiva da água, resultado da evolução do relevo. Ao dizer resultado da evolução do relevo, ele está dizendo que isso aqui é a causa da vossoroca. E já disse para vocês que a ação antrópica é a causa disso. Declividade do terreno e intensidade das chuvas. Ele está colocando a causa natural na chuva, está colocando a causa na declividade, quando a causa aqui é a ocupação irregular do solo, a ocupação do solo de maneira excessiva, sem nenhuma técnica de conservação, ou seja, você amazonense, a técnica na tora. Então, gabarito, letra D. O motivo dessa vossoroca é a degradação do meio ambiente, a deficiência de drenagem das águas aí pluviais e a ocupação e uso inadequado do solo. Então perceba, apesar das outras alternativas terem relação parcial com verdade, tem sempre um item que acaba anulando-as
e, ao mesmo tempo, elas têm partes ali que estão desconexas com o texto. E a letra E, mais uma vez, vem chamando a atenção para a erosão de maneira natural. A questão de número 6 já foi analisada anteriormente. Ao ler o texto, você vai perceber que ele está falando aqui de processos como a lixiviação, que é a lavagem do solo, e o empobrecimento químico pelo uso excessivo agrícola. Lembre-se muito bem. Assim como o meu corpo e o seu corpo consomem nutrientes de maneira diferente e toma quantidade de águas de maneira diferente, os vegetais também fazem isso. Então, as práticas agrícolas, principalmente de monoculturas em uma determinada área, acabam levando o empobrecimento químico pelo excessivo consumo de nutrientes por aquela espécie escolhida para aquela área, principalmente se a espécie não for daquele ambiente, for uma espécie adaptada. O impacto pode ser até maior. Feito isso, então, essa perda de materiais, essa perda de sais minerais e outros nutrientes acabam contribuindo para uma substituição por alumínio. E o fato dele falar aqui alumínio, eu já sei que ele está se referindo à acidificação do solo, por isso o gabarito é letra A. Última questão, questão 7. Ao analisar a questão, eu tenho uma questão raiz de solos, que vem falando dos seus horizontes, ou as camadas que fazem parte do solo. Todo solo, no início, foi uma rocha matriz, nome da rocha que dá origem ao solo. Só que a parte mais próxima da superfície é a parte que vem sofrendo com a ação dos agentes externos. Quem são eles? Chuva, sol, vento, mares, rios. Todos esses elementos presentes na superfície são capazes de decompor a sola. São capazes de decompor o solo, mesmo que lentamente. Quanto mais próximo da superfície, mais sujeito à ação desses elementos externos. Assim, os horizontes OA são os horizontes mais alterados. O horizonte B está na transição. E o horizonte C é o mais próximo da rocha matriz, mais distante dos agentes externos e aquele que vem sofrendo ali a presença ainda de fragmentos da rocha matriz que estão ali praticamente preservados. Então, o horizonte C é o horizonte que nós temos menor ação dos agentes externos, gabarito letra C. Fechamos então aqui o nosso conteúdo e a conclusão que eu posso dizer para vocês é que há uma concentração de questões no Enem sobre processos erosivos, porque são os que vêm impactando a gente no nosso cotidiano, seja na agricultura, seja no processo de construção de moradias, no uso irregular, nas ocupações irregulares. Então, foco nesse conteúdo que ainda dá tempo para você dar uma revisadinha aí antes da prova. Valeu, gente!